Meus irmãos queridos, graça e paz, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, mais uma vez, sobretudo presencialmente, que coisa boa. Meu sentimento é o sentimento do grande rei Davi, quando disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, como é bom estar na presença do Senhor, reunidos como igreja dele, comprada pelo seu sangue. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no texto que foi lido na nossa liturgia, que se encontra na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, no capítulo 2. Nós vamos novamente ler o texto, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém. Amém. Há cerca de 2 anos atrás, eu estive aqui e nós estudamos exatamente esse texto. Exatamente esse texto. Eu penso, irmãos, que nós deveríamos todos os dias ler esse texto, para percebermos quem éramos nós, e em quem nós nos tornamos, ou em quem Deus nos tornou. Deveríamos, pelo menos, ouvir a pregação desse texto uma vez no ano. Então, eu vou ficar devendo 1 ano. Desculpem-me pelo atraso de 1 ano, mas hoje, novamente, nós iremos considerar juntos esse texto, que Paulo escreve, inspirado por Deus, a igreja de Éfeso e também a todos nós. Nós vamos ver aqui o antes e o depois da graça de Deus na vida do homem. Nós vamos ver quem éramos nós e em quem nos tornamos, ou em quem Deus nos tornou a partir da sua graça. Esse texto é muito claro no que diz respeito à nossa situação atual e à nossa situação passada, ou à situação daqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, como Paulo desenha o retrato de todos aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. Como éramos nós antes da redenção em Cristo Jesus? A primeira coisa que ele destaca no texto é que a nossa situação era de morte, porque ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto, ele não atende a estímulo algum, ele está morto, ele não enxerga, ele não sente, ele não escuta, ele está morto.
Isso nos faz lembrar aquela cena dos velórios, em que as pessoas chegam diante do caixão, olhando para aquela pessoa que está ali sem vida, e diz assim, e fala coisas daquela pessoa, de repente até lágrimas rolam no rosto e caem sobre o rosto daquela pessoa, mas não há nada, não acontece nada, não atende a nenhum estímulo, aquela pessoa está morta. Agora vejam, não é uma morte física, porque se do contrário a pessoa morta nos seus delitos e pecados não atende, não tem nenhum prazer na busca por Deus e pelas coisas que agradam a Deus, por sua vez, atende todos os desejos do seu coração em fazer e realizar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então Paulo diz assim: outrora vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Uma morte espiritual, que não nos deixa buscar ao Senhor, que não nos deixa agradar ao Senhor, que não nos deixa fazer a vontade de Deus. Aí alguém pode perguntar, como é que funciona a morte espiritual? Aí Paulo vai responder, a morte espiritual trata disso aqui, e ele vai dizer ponto a ponto, ele vai apresentar tudo aquilo que nos faz perceber o que é uma morte espiritual, porque o texto segue, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o rumo deste mundo. O morto espiritual, em primeiro lugar, ele é escravo do mundo. Ele faz tudo aquilo que o mundo diz que ele deve fazer. E que mundo é esse? É um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. É um mundo que não tem ética. É um mundo que só ensina o que é errado. É um mundo que inverte, um mundo que inverte as coisas, os preceitos, os princípios de Deus. É um mundo que vive nas trevas. É um mundo que prega a ideologia de gênios. É um mundo que, passo a passo, leva as pessoas para as trevas, para distante de Deus. É um mundo caído. É um mundo depravado. Paulo diz que além de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do mundo. Andávamos segundo o curso deste mundo caído, deste mundo em trevas, deste mundo que jaz no maligno. Mas não era só isso. Nós não éramos apenas mortos, não estávamos apenas mortos nos nossos delitos e pecados, não éramos apenas escravos do mundo, porque o texto continua e diz: segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência. Éramos mortos, éramos escravos do mundo e éramos escravos do diabo. A ideia aqui, irmãos, é aquela que diz que o ser humano sem Cristo, ele anda acorrentado, sendo puxado pelo diabo, fazendo a vontade do diabo, acorrentado pelo diabo, servindo ao diabo, sendo arrastado pelas ruas da cidade pelo diabo. Ele é escravo do diabo. Mas ele não é apenas morto, ele não é apenas escravo do mundo, ele não é apenas escravo do diabo, porque o texto ainda vai nos dizer muito mais. Ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, éramos completamente depravados, totalmente depravados. Às vezes nós, assistindo aos telejornais, ficamos admirados e chocados com as crueldades do homem. Não deveríamos ficar, não deveríamos, porque o homem, ele é completamente depravado. Aquilo que a teologia chama de queda do homem, diz que não ficou um
pedacinho sequer, um caquinho sequer bom. Não há absolutamente nada no homem que não seja depravado. Ele é totalmente depravado. Então esse homem sem Deus, esse homem que não foi alcançado pela graça de Deus, ou nós, enquanto não fomos alcançados pela graça de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do mundo, éramos escravos do diabo e éramos completamente depravados. Essa era a nossa situação. Mas é interessante o texto, porque ele continua e diz, no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Meus irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, nós éramos completamente depravados e nós éramos escravos da nossa própria carne. Fazíamos a vontade da nossa carne, fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, aquilo que nos vinha ao pensamento, realizávamos, fazíamos, escravos dos nossos pensamentos, escravos da nossa própria carne. Então percebam, essa era a nossa situação. Antes de sermos alcançados por Deus, antes de sermos chamados eficazmente pelo Espírito Santo de Deus, antes de sermos alcançados e salvos pela graça, maravilhosa graça de Cristo Jesus, nós éramos mortos, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos da nossa carne, nós éramos escravos dos nossos pensamentos, nós éramos completamente depravados. E isso, irmãos, independe de qualquer coisa ou pessoa. Não interessa se você é rico, não interessa se você é pobre, não interessa se você frequenta uma igreja, não interessa se os seus pais são crentes, não interessa se você tem dinheiro na conta, não interessa se o seu emprego é bom, não interessa se você tem um nível intelectual lá em cima, não interessa. Porque não vem da carne, não vem do sangue, vem do Espírito de Deus, vem da graça de Deus. E enquanto nós não somos alcançados por essa graça, enquanto nós não formos transformados completamente por essa graça, continuaremos sendo escravos de nós mesmos, escravos do diabo, escravos do mundo, escravos da nossa carne, escravos dos nossos pensamentos, totalmente depravados. A pergunta é: tem jeito? Tem jeito para o homem? É por isso, irmãos, que Isaías, o profeta Isaías, olha para si mesmo, quando contempla a glória de Deus, quando ele percebe a presença gloriosa de Deus, a atuação maravilhosa do Senhor, ele se vê no espelho e ele percebe quem ele é. Um homem depravado, pecador miserável, fraco, falho, e diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e não tem saída para mim, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos de Deus. Porque Deus disse a Adão e Eva: se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Estou perdido. Eu estou perdido. Mas a Bíblia vai nos dizer no texto do profeta Isaías que o anjo tocou nos seus lábios com a brasa que tirara do altar com uma tenaz.
E quando ele tocou nos seus lábios com a brasa, ele disse: os teus pecados estão perdoados. A mesma coisa Paulo ensina aqui nesse texto, porque uma das frases mais lindas da Bíblia serão ditas exatamente agora, no versículo 4, quando ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdias, nos amou. Como acabamos de cantar, Ele nos amou. Sendo Ele rico em misericórdias. E o que são as misericórdias de Deus? A Bíblia vai nos dizer que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, de não sermos mortos, de não sermos destruídos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Louvado seja o seu nome. Caminhávamos a passos largos para o inferno. Todos nós, sem exceção, íamos para o inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos tirou das trevas. Percebam, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A Bíblia vai nos ensinar aqui, irmãos, que a visão, parece que Paulo está tendo, é de um cemitério, onde todos os homens estão ali, sepultados, mortos, e Deus sai arrancando um por um, daquele lugar de trevas. Das trevas Ele nos traz para a sua luz, da morte Ele nos traz para a vida, e vida com Cristo em abundância, porque Ele foi misericordioso para conosco. O versículo 5 ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Deus quer fazer conosco é o que aconteceu com Cristo Jesus. Quando foi morto, mas ressuscitou e subiu assunto aos céus e se assentou à destra de Deus Pai. Deus nos ressuscita em Cristo Jesus, nos leva aos céus e nos assenta com Cristo Jesus à destra de Deus Pai. Esse é o nosso destino. É para isso que fomos chamados. É para isso que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para que viéssemos ser salvos da morte, sermos trazidos da morte para a vida e subirmos com Ele para a sua glória eterna. Ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora a pergunta é: para que Deus fez isso? Por que que Deus nos salvou? Por que que Deus nos arrancou da morte para a vida? Por que que Deus vai nos levar assunto aos céus? Por que que Deus vai nos proporcionar tudo isso? Por que que Deus nos salvou? Para o nosso próprio bem. Por que que Deus fez isso? Para nos fazer famosos? Para nos fazer ricos? Para termos os nossos nomes estampados nas principais revistas do mundo? Para termos a casa própria? Para termos um carro do ano? Para termos um apartamento na praia? Por que que Deus fez isso? Para a nossa glória? Claro que não. Claro que não. Porque o texto vai nos dizer no versículo 7,
que Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade e misericórdia para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para a sua glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas somente a ele, eternamente. Amém. Nós não podemos nos gabarmos porque fomos alcançados por Deus, de forma nenhuma, porque não foi para a nossa glória, mas foi para a glória de Deus. E meus irmãos, em absolutamente nada, em nenhum momento das nossas vidas, não podemos entender que aquilo que temos foi algum mérito nosso. E aí você pode dizer assim, mas eu nunca pensei nisso. Eu sei que eu sou um grande escritor para a glória de Deus. Eu sei que eu sou professor para a glória de Deus. Eu sei que eu sou motorista para a glória de Deus. Eu sei que eu sou um médico para a glória de Deus. Mas às vezes, sem percebermos, nós agimos ao contrário disso. Ao contrário. Nos sentimos importantes demais, porque sabemos alguma coisa. E às vezes desfazemos dos outros que não sabem. Tudo é para a glória de Deus. A minha vida tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Não, se não for para a glória de Deus, não serve. Se não for para a glória de Deus, estamos dizendo que não fomos alcançados pela salvação, que não fomos resgatados pela graça, que não fomos transformados pelo sangue de Cristo Jesus. Se contarmos vantagens, se nos acharmos bom demais, em detrimento dos outros, somos pecadores miseráveis, carnais, imorais, depravados, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua glória. A glória de Deus sendo manifestada através das nossas vidas, vidas estas que foram alcançadas pela graça, tão somente pela graça de Deus. Porque é isso que o texto nos diz. No versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Isso não vem de você. Absolutamente nada começa no homem, tudo começa em Deus. Nada começa na terra, tudo começa no céu. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de você, a salvação não vem de mim, é dom de Deus. As bênçãos que você tem recebido de Deus não são suas, não foram alcançadas através dos seus méritos, é dom de Deus, é bênção de Deus, é graça de Deus. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, tão somente dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, às vezes eu penso que em alguns momentos nós, sem percebermos, agimos como pessoas que vão chegar lá no céu e dizer assim: Senhor, o Senhor está de parabéns. Parabéns, Deus. Por quê? Porque o Senhor me escolheu.
eu realmente fiz toda a diferença lá embaixo. Eu fui uma boa pessoa. Eu dei esmolas. Eu ajudei o próximo. Eu cantava na igreja. Eu pregava na igreja. Eu dirigia os cultos. Eu participava de todos os eventos. Eu estava envolvido. Eu amava a minha família. Eu procurava fazer as coisas certas. Eu pagava os meus impostos. Eu era uma pessoa diferenciada. E olhando para mim dessa forma, o Senhor realmente está de parabéns, porque o Senhor viu em mim uma grande diferença. Irmãos, o texto aqui está nos dizendo que Deus nos amou. E falando de amor, aí a gente vai pensar no amor humano. O homem e a mulher, um dizendo para o outro, um admirado com o outro, vai dizer assim: olha, eu a amo porque ela me ama também. Eu gosto dela porque ela faz isso por mim. Eu gosto dele porque ele faz isso por mim. Ou seja, sempre vai ter algo em troca. A pergunta é: o que eu posso dar a Deus para que Ele me ame? Porque o texto está dizendo que Ele nos amou, mas nos amou porque viu algo de interessante em nós. Deus olha para nós, para a nossa situação, e o que é que Ele vê em nós? O que é que Ele vê no homem de interessante? Ele vê que aquele homem está morto, cheira mal. Ele vê que aquele homem é escravo do diabo, é escravo do mundo, é escravo da carne, é escravo dos pensamentos, é completamente depravado, não tem absolutamente nada que preste no homem. Então não é pelas obras, porque nada temos para oferecermos a Deus, para que Ele nos ame. Não é pelas obras, é pela graça, tão somente graça de Deus. Portanto, nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e dar os parabéns a Deus, porque Deus nos escolheu. Devemos, na verdade, sermos eternamente gratos a Deus por tudo o que Ele fez nas nossas vidas. E aí, irmãos, eu não estou falando de bens materiais, lógico que vocês sabem disso. Mas mesmo sabedores disso, muitas vezes nós agimos como os tais que não compreendem essas coisas. E não compreendendo essas coisas, não somos gratos a Deus por tudo o que Ele fez com as nossas vidas, pelas nossas vidas, nos salvando, nos ressuscitando, nos tirando das trevas, nos arrancando da sepultura, nos amando, derramando sobre nós a sua misericórdia, derramando sobre nós a sua graça. Paulo encerra de forma maravilhosa, porque ele vai nos dizer qual o grande projeto de Deus para as nossas vidas. Qual é o grande projeto de Deus para as nossas vidas? Transformar-nos na imagem e semelhança do seu Filho. Deus apenas não quer nos levar à presença do Rei da Glória. Deus quer nos fazer semelhantes ao Rei da Glória. Porque Ele diz que nós somos feitura dele. E isso aqui nos faz lembrar um poeta que escreve um poema, ou até mesmo um artesão que pega um pedaço de madeira velha e começa a esculpir uma peça bonita. E aí eu gosto mais, eu entendo mais dessa área de madeira, eu vou usar mais esse exemplo de madeira para que a gente possa ter uma compreensão melhor do artista que pega um pedaço de madeira sujo, velho, sem vida, muitas vezes rejeitado por sua feiura, e começa com uma ferramenta, um formão e um martelo, bater, arrancando lascões daquela madeira, e as formas vão sendo tomadas.
E se nós esquecermos a madeira e olharmos para nós, naqueles lascões que são feitos na peça ou em nós, dores são sentidas. Mas Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições, teríamos tribulações, passaríamos por dificuldades, passaríamos por sofrimentos, dores são sentidas, mas aquelas dores vão nos levar a sermos parecidos com o Filho do Senhor, o grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Porque o texto diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus quer nos tornar semelhantes à imagem do seu Filho. Agora, é interessante observarmos, irmãos, que por mais que o texto anteriormente vá nos dizer que não é pelas obras, agora o texto está dizendo que ele nos fez para as boas obras. Com isso, vai nos ensinar que nós não praticamos ou não devemos praticar as boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Então, se você não pratica as boas obras, porque você entende que a prática das boas obras não é o que vai lhe garantir a salvação, e aí você diz assim, eu não preciso realizar boas obras, eu não preciso ajudar o próximo, porque não é pelas obras. Mas a Bíblia vai dizer que uma vez sendo alcançados pela graça, somos ou nos tornamos praticantes das boas obras. E se você vê alguém padecendo e não ajudar, podendo ajudar, você está pecando. Você está pecando. Infelizmente, nós vivemos dias em que muitas vezes nós mesmos, quando conversando com alguém que diz que está passando por uma necessidade, aí a gente no máximo diz, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Aquela pessoa diz assim, olha, eu não tenho absolutamente nada no meu armário. A minha despensa está vazia. Aí a minha lá está cheia. Mas sabe o que é que eu digo para essa pessoa? Eu vou orar por você. E Deus vai abençoar a sua vida. E Deus vai abrir as portas para que você tenha condições de comprar o alimento para a sua família. E às vezes nem lembra sequer de orar. Estou falando alguma coisa estranha aqui? Quem nunca aqui esqueceu de cumprir a promessa de uma oração que fez para alguém? Eu vou orar por você. Irmãos, muitas vezes nós recebemos pelo zap, nos grupos da vida, orem por fulano que está assim, 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 precisando de oração. Aí a gente bota as mãozinhas que vai orar. E não oramos. Ou isso só acontece comigo? Eu penso que não. Porque nós somos fracos, falhos e miseráveis. Porque nós erramos. Porque muitas vezes nós prometemos e não cumprimos. Mas a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça de Deus para as boas obras. E essas boas obras foram prometidas ou foram projetadas por Deus antes da fundação do mundo. É exatamente isso que o texto está dizendo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche os teus olhos. Fala com o Senhor. Imagine que você está sozinho agora diante de Deus. Esquece a pessoa do lado. Fala com o seu Deus. Expresse ao Senhor a sua gratidão por tudo o que Ele fez por você. Você era morto, você estava morto. Você era escravo do mundo,
Você era escravo do diabo. Você era escravo da sua carne. Você era escravo dos seus pensamentos. Você era completamente depravado. Mas Deus, sendo rico em misericórdias, amou você. Fale com Ele e diga: Senhor, como eu sou grato por isso.